meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Vamos estudar um pouquinho? Professora, quais são os objetivos da aula de hoje? Hoje nós vamos ler um conto e nós vamos reconhecer a importância e a função dos sinais de pontuação para a clareza e a expressividade do texto. Nossa, professora, mas eu achava que nem precisava mais colocar ponto nos textos, porque hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, a gente nem coloca. Pois é, nós temos que colocar sim, porque a pontuação vai trazer para nós a clareza e a expressividade do texto. Como assim, professora? Olha só, não vai ter aula. Não, vai ter aula? Você faz tarefa. Você faz tarefas? Você é espertíssimo. Você é espertíssimo. As frases acima apresentam o mesmo efeito de sentido? Você acha que é necessário colocar a pontuação adequada no texto? Olha a primeira frase. Não vai ter aula. Está dito, não tem aula. Olha a segunda, não, vai ter aula. Veja que essa vírgula está respondendo uma pergunta que foi feita anteriormente. Alguém perguntou, vai ter aula? Vai ter feriado? Aí a resposta, não, vai ter aula. Percebe? Aqui não tem aula, aqui tem aula sim. Se eu não colocar a vírgula, acabou a clareza do texto. Essa daqui, ó, você faz tarefa. Que bom, você é um aluno excelente, você faz tarefa. Aqui, ó, você faz tarefas? Nós temos uma pergunta, nós temos uma dúvida. No primeiro caso, nós temos certeza que a pessoa faz tarefa. Na segunda, já não, eu preciso perguntar. Olha a outra questão. Você é espertíssimo. Ponto de exclamação, mostra que eu estou admirada, que eu tenho uma emoção sendo expressa ali. Você é espertíssimo. Aqui. Você é espertíssimo. As reticências dizem para nós, é muito devagar, tá certo? Como que eu sei disso, professora? Somente pela pontuação do texto, ok? Vamos então para o nosso conto? Pontos de vista. Ai, professora, eu já vi esse conto em algum lugar, sim, com certeza. Ele está aí nos livros, né, literários por aí. É um conto de um escritor que faz parte, inclusive, de uma coletânea aqui do Paraná, né? Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante, disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que para chamar a atenção já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou o 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que para evitar conflitos não basta um ponto, nem uma vírgula, é preciso os 2,
disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. Está aqui o João Azanello Carrascosa, que é o autor desse texto. É um texto que é autoexplicativo, né? São os sinais de pontuação conversando e cada um defendendo a sua importância. E agora a minha pergunta para você. Qual que você achou que ali é mais importante? Dentro do nosso texto, aparece um que é mais importante que o outro? Vamos então na sequência da nossa aulinha. Atividade 1 para você. Seu caderno, muito bem. O tema da nossa aula, conto e sinais de pontuação. E a nossa primeira atividade. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem incorretamente, vira uma confusão como agora. O que é essa afirmação dita pelo ponto de exclamação quer dizer? Veja bem, temos o texto ali. O ponto de exclamação diz assim, se não nos usarem corretamente, vira uma confusão. O que isso quer dizer? Escreva aí com as suas palavras, com calma, e eu já volto para nós conferirmos. Respondeu? Estava fácil, né? Porque primeiro que para responder com as suas palavras mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha se o que você escreveu é parecido com o que está escrito aqui? Isso quer dizer que os sinais de pontuação são muito importantes no texto. São eles que oportunizam a compreensão, pois se eles não forem utilizados adequadamente, podem influenciar no entendimento inadequado do texto e a sua compreensão, né? Agora veja esse exemplo aqui, ó. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ah, professora, não entendi direito. Para mim é a mesma coisa. Vamos então dar uma olhadinha nisso? Isso só significa o quê? Isso é uma bobagem. Ele resolve. Qualquer pessoa resolve. Isso só, uma bobagem. Ele resolve. Agora na frase de baixo, isso é muito importante. Só uma pessoa pode resolver. Essa clareza, esse entendimento, essa expressividade, essa compreensão do texto, eu só consigo
se eu colocar a vírgula no lugar certo. Ok, pessoal? O primeiro quiz para você. Vamos lá? A partir do texto Pontos de Vista, é possível compreender que, letra A, o ponto final é o mais importante porque acaba com a discussão? Letra B, o travessão é o mais importante porque está presente no texto todo? Letra C, todos os sinais de pontuação são importantes, pois cada um corresponde a uma intencionalidade? Letra D, os sinais de pontuação, com a era tecnológica não fazem mais sentido. Um tempinho para você pensar e eu já volto para nós conferirmos. Respondido? Estava muito fácil, professora. É claro que todos eles querem ser o mais importante, mas todos os sinais de pontuação são importantes, pois cada um corresponde a uma intencionalidade, certo? Então, por exemplo, eu sou autora do texto, certo? Eu quero dizer que a pessoa com quem é a minha personagem é muito avoada, é muito de boa. O que eu vou dizer para ela? Você é atenciosa. Vou colocar um ponto final. Não, vou dizer você é bem atenciosa e coloco reticências. Por quê? O que eu estou dizendo? Você precisa se dedicar mais, tá certo? A intencionalidade é do autor do texto. E eu só vou saber o que o autor do texto quis passar de verdade se eu souber a importância e o efeito de sentido de cada ponto, né? Tá aqui, ó, a vírgula, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos, o travessão e as aspas. Ou seja, não posso esquecer. Ah, professora, mas a minha professora, eu deixei de colocar o ponto e ela nem ligou. Você está aprendendo para a sua professora ou você está aprendendo para o seu conhecimento? Percebe? A professora tem 30 cadernos para olhar. A professora tem muitas atividades para corrigir. Vai passar despercebido um ponto lá ou outro. Você é que tem que estar atento. Qual é a sua intenção na hora que você escreveu aquela frase, aquele período, aquele texto, ok? Vamos ver como são usados alguns desses pontos aqui, de sinais de pontuação? Quando usar as aspas, professora? Quando for abrir ou fechar citações. Professora, o que é citação? Citação é quando você vai pegar a fala de alguém, vai trazer para o seu discurso do jeitinho que aquela pessoa falou. Então, quando você vai pegar a fala de alguém e vai colocar na sua fala, você precisa colocar aspas. Por exemplo, aqui o personagem, o Pequeno Príncipe, disse: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Está entre aspas, porque não é uma fala minha que organizei o trabalho. É uma fala do Pequeno Príncipe. 2. Quando queremos exprimir ironia ou dar destaque a uma palavra. Essa fruta é uma delícia. O que a professora quis dizer aqui? Percebe a minha intencionalidade? Se eu não coloco as aspas, o que nós vamos entender? Que essa fruta é muito gostosa. Nessa daqui, como tem as aspas, eu estou dizendo que delícia, na verdade, ao meu paladar, essa fruta é ruim, né? Ao meu paladar.
Quando surgem os neologismos, arcaísmos ou gírias? Professora, o que é neologismo ou arcaísmo? Nunca ouvi falar nisso. Neologismo, neo significa novo. Uma palavra nova, por exemplo, você acha que a palavra internauta existe há muito tempo? Não, internauta é uma palavra nova, que agora já está incorporada no nosso vocabulário, mas ela era um neologismo, né? Arcaísmo, o que é arcaísmo? Uma palavra muito antiga. Então, por exemplo, você é uma palavra nova que nós usamos aqui no nosso vocabulário, né? No dia a dia. Mas você já foi lá no passado vossa mercê. Hoje é um arcaísmo. E uma gíria? Tô de boa, professora, tô de boa. Aí, ó, então para mostrar que é uma gíria, um arcaísmo ou um neologismo, nós colocamos as aspas, ok? Vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, então? Quando usar as reticências, professora? Eu estou falando já desde o comecinho da aula, né? Quando eu quero deixar que o meu leitor complete o sentido daquele texto. Interromper o pensamento e chamar o leitor para completar o sentido. Ó. Eu fui para a cama cedo, mas... O que você pensou? Tenho certeza que você pensou, mas não dormi. Então, quem é que completou o sentido desse período com as reticências? Você completou, tá certo? É disso que a professora está falando. Para expressar indecisão. Não sei se devo aceitar esse convite. Reticências, intencionalidade. Lembra o efeito de sentido dos sinais de pontuação? Segundo quiz. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. No fragmento acima, o ponto final fala, mas... Ó, então, o ponto final falou, mas utiliza-se do ponto de exclamação para se expressar. Isso mostra que o ponto final, letra A. Não sei se você entendeu esse exercício. O ponto final fala, mas ele precisa do ponto de exclamação para falar por quê? Letra A, porque ele estava emocionado, estava empolgado quando ele diz, então que nos usem direito. Ele queria valorizar o ponto de exclamação. Letra C, porque ele acabou se enganando quando utilizou, era para ele usar um e usou o outro ponto. Ou ele, a letra D, queria fazer uma pergunta. 1, 2, 3, e já espero você daqui a pouquinho para a gente conferir. Prontinho, professora, está respondido. Ele usa o ponto de exclamação porque o nosso ponto final estava emocionado, estava empolgado, estava mostrando uma emoção. É então que nos usem direito. Olha só, né? Tá quase fazendo um discurso aí, né? Muito bem, pessoal. Atividade 2 para você. Essa atividade, ela vai exigir um pouquinho mais de você, tá certo? Produza uma história, um conto, sobre a sua experiência com os sinais de pontuação. Seja criativo e utilize o maior número de sinais de pontuação possível. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisinha aqui, ó. Conto. Professora, qual que é a diferença, né, para que eu produza um conto? Você precisa fazer a passagem do tempo no seu conto. Como assim, professora? Você vai dizer assim, ó, quando eu entrei na escola, a professora dizia que o ponto era importante. Já faz alguns anos que eu estudo.
Percebeu a passagem do tempo? Você vai lá dizer, quando eu entrei na escola, agora já faz anos que eu estudo. Isso caracteriza o conto, né? Uma das grandes características do conto está aí. Então, eu vou dar um tempinho para você começar o seu texto, ó, produzir uma história sobre a sua experiência. Eu dei um exemplo para você, se você quiser aqui, senão você faz a sua, ó. No primeiro dia de aula, a professora me perguntou, Renata, você está feliz pelo retorno? Olha só, parágrafo, voz do narrador. Os 2 pontos porque alguém vai estar indicando que vai ter fala. O travessão porque é fala de alguém. Renata, chama a atenção da pessoa, é um vocativo, vírgula. Faz a perguntinha, ponto de interrogação lá. Ó, nessas 3 linhas aqui que a professora escreveu, eu já coloquei, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. É disso que nós estamos falando. Eu vou dar um tempinho para você, um pouquinho maior. Talvez você não consiga terminar a sua atividade agora, mas daqui a pouco eu volto para ver se você já iniciou, ok? Ai, que delícia, professora, essa atividade eu estou amando fazer porque eu estou colocando a pontuação todinha. Ótimo, muito bem. Eu espero que você termine seu trabalho e ele fique lindo. Leia para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para o seu avô, para o seu tio, leia para todo mundo aí. E se ninguém tiver tempo de ouvir, imagine que você tem uma personagem na tua frente e leia para ela. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos um conto Ponto de Vista do João Anzanello Carrascosa, no qual o autor apresenta uma conversa entre os sinais de pontuação. Vimos que todos são importantes, pois eles são a
ponte entre o autor e o leitor para que haja melhor compreensão do texto. Não esqueçam isso. Os sinais de pontuação são ponte entre o autor e o leitor. Ok, pessoal? Nossa aulinha termina. Beijo para vocês, até mais.